Eu nunca imaginei que uma manhã de domingo pudesse ser a última vez que veria meus filhos correrem pela cozinha, brigando por quem comeria o último pedaço de torrada com geleia. Sofia, de 6 anos, com seus cachinhos dourados balançando, enquanto tentava convencer os irmãos gêmeos, Miguel e Lucas, de 5 anos, a dividirem seus cereais coloridos. Mamãe, o Miguel está fazendo careta para mim, gritou Sofia, cruzando os bracinhos com aquela indignação teatral que só crianças conseguem expressar com perfeição. Eu não estava fazendo careta, eu estava só pensando. Miguel defendeu-se, seus olhos castanhos brilhando com travessura. Lucas, sempre o pacificador dos três, ofereceu metade de sua tigela para a irmã. Toma, Sofia, você pode comer os meus cereais rosa. Meu coração se aqueceu vendo aquela cena. Eduardo, meu marido, apareceu na cozinha já vestido para levar as crianças ao parque. Pronto para a aventura, pessoal. Sim, gritaram os três em coro, e eu ri, pensando em como seria bom ter algumas horas de silêncio para organizar a casa. Vocês se comportem, está bem? Disse, beijando cada um deles na testa. Sofia me abraçou forte, como sempre fazia. Te amo. Mamãe, você é a melhor mãe do mundo inteiro. Eu também te amo, meu amor. Todos vocês. Foram as últimas palavras que disse para eles. Se eu soubesse, se eu pudesse ter previsto, teria abraçado cada um por mais tempo, teria gravado na memória o som exato de suas risadas, teria dito 1000 vezes mais que os amava, mas a vida não nos dá esse tipo de aviso, não é? Ela simplesmente acontece, brutal e imprevisível, mudando tudo em um piscar de olhos. 2 horas depois, o telefone tocou. O som do telefone cortou o silêncio da tarde como uma lâmina. Eu estava dobrando as roupinhas das crianças, sorrindo, ao ver as camisetas pequenas de Sofia e as bermudas idênticas dos gêmeos. Atendi no terceiro toque, esperando ouvir Eduardo dizendo que estavam voltando mais cedo. Alô, amor, já estão voltando? Silêncio. Depois, uma voz que eu não reconheci imediatamente. Senhora Helena Santos. Sim, sou eu. Quem está falando? Aqui é o Sargento Rodrigues, da Polícia Militar. Preciso que a senhora se sente, por favor. Meu mundo começou a desmoronar naquele exato momento. Minhas pernas tremeram e eu me apoiei na cômoda do quarto das crianças. Houve um acidente, senhora, envolvendo um veículo Civic prata, placa. Ele disse a placa do nosso carro, mas eu já não estava mais ouvindo direito. As palavras vinham em ondas distorcidas, como se estivesse debaixo de água. Eduardo Santos foi levado ao Hospital São Lucas em estado grave. E as crianças? Minha voz saiu como um sussurro desesperado. Onde estão minhas crianças? O silêncio que se seguiu durou uma eternidade. Naquele vazio, eu soube. Meu coração de mãe já sabia antes mesmo das palavras serem ditas. Sinto muito, senhora. As 3 crianças. Elas não resistiram ao impacto. O telefone escorregou da minha mão. Eu desabei no chão, entre as roupinhas que acabara de dobrar, e um grito que parecia vir das profundezas da minha alma rasgou o ar. Sofia, Miguel, Lucas, meus 3 anjos, minha razão de viver, tinham partido num piscar de olhos, levados por um motorista embriagado que decidiu dirigir no meio da tarde de domingo. Como é que eu iria continuar respirando? Como é que meu coração continuaria batendo sem eles? Os meses que se seguiram foram um borrão de dor e desespero. Eduardo sobreviveu, mas ficou na unidade de terapia intensiva por 2 semanas. Quando finalmente voltou para casa, nós 2 éramos apenas fantasmas vagando pela casa onde nossos filhos costumavam brincar. O quarto das crianças permaneceu intocado. Eu não conseguia nem mesmo fechar a porta. Às vezes, eu ficava parada na entrada, imaginando que ouvia suas risadas, que via Sofia penteando o cabelo de sua boneca favorita, que via os gêmeos construindo torres impossíveis, com seus blocos de montar. Helena, você precisa comer alguma coisa, Eduardo dizia, mas sua própria voz soava oca, sem vida. Não consigo, eu respondia, e era verdade.
A comida não tinha gosto, o sono não vinha, e cada manhã era um lembrete cruel de que eles não estavam mais lá. As pessoas vinham nos visitar com suas palavras bem-intencionadas. Eles estão num lugar melhor agora. Deus precisava de 3 anjinhos. Vocês são jovens, podem ter outros filhos. Cada frase era como um punhal no peito. Outros filhos. Como se meus bebês fossem substituíveis. Como se o amor que eu sentia por Sofia, Miguel e Lucas pudesse ser simplesmente transferido para outras crianças. Eu parei de sair de casa. Parei de atender o telefone. Parei de viver. Na verdade, Eduardo tentava me puxar de volta à vida, mas ele também estava se afogando na própria dor. Uma noite, 6 meses depois do acidente, eu acordei e o encontrei no quarto das crianças, segurando o ursinho do Lucas. Eu sonhei com eles, ele disse, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eles estavam brincando no parque, e Sofia me disse que estava tudo bem, que eles estavam felizes. Você acha que eles nos perdoam? Perguntei, minha voz quebrada. Por não termos ido junto? Eu acho que eles querem que a gente continue vivendo, Helena. Mas eu não sei como. Nenhum de nós sabia como. Foi quase 1 ano depois que a doutora Carla trouxe uma possibilidade que eu nunca havia considerado. Eduardo e eu estávamos no consultório dela para minha consulta de rotina, tentando fingir que éramos um casal normal, lidando com problemas normais. Helena, Eduardo, ela disse, com aquele tom cuidadoso que os médicos usam quando tem algo importante a dizer. Sei que vocês estão passando por um momento muito difícil, mas gostaria de conversar sobre algo. Meu primeiro impulso foi me fechar. Eu não queria ouvir sobre terapia, sobre grupos de apoio, sobre seguir em frente. Mas algo no jeito dela me fez ficar quieta. Vocês já consideraram a fertilização in vitro? Eduardo e eu nos entreolhamos. Depois de perder nossos 3 filhos, a ideia de tentar engravidar novamente parecia impossível, desrespeitosa, quase. Doutora, eu não sei se conseguiríamos. Comecei, mas ela me interrompeu gentilmente. Não precisa me dar uma resposta agora, mas quero que saibam que existe essa possibilidade. Às vezes, a vida nos oferece uma segunda chance quando menos esperamos. Naquela noite, Eduardo e eu conversamos pela primeira vez em meses. Realmente conversamos, não apenas trocamos palavras vazias sobre o dia a dia. Você acha que seria traição? Perguntei, deitada na cama que parecia grande demais para nós. 2. Traição com que? Com Sofia, Miguel e Lucas. Eduardo segurou minha mão. Amor, eu acho que eles gostariam de ter irmãozinhos. Mas e se algo acontecer de novo? E se eu não conseguir proteger outras crianças? E se conseguir? E se essa for a nossa chance de honrar a memória deles, dando amor a outras crianças? Passamos semanas discutindo, chorando, brigando e nos reconciliando. Até que uma manhã, eu acordei com uma certeza estranha no peito. Vamos tentar, disse para Eduardo, que estava tomando café com o olhar perdido. Tentar o quê? Vamos tentar ter filhos de novo. Não para substituir nossos anjos, mas para continuar sendo pais. Porque é isso que somos, Eduardo. Somos pais. Quando descobri que estava grávida de trigêmeos, eu desabei no chão do consultório médico. Eduardo teve que me ajudar a levantar. Enquanto eu chorava de uma forma que não conseguia explicar, era alegria, terror, gratidão e medo, tudo misturado numa tempestade emocional. 3 bebês, sussurrei, incrédula. 3. É um sinal, Eduardo disse, sua voz embargada. Tem que ser um sinal. A gravidez foi um turbilhão de emoções contraditórias. A cada ultrassom, eu via 3 coraçõezinhos batendo, e meu peito se enchia de amor e pânico ao mesmo tempo. E se algo desse errado? E se eu os perdesse também? Mas conforme os meses passavam, uma coisa estranha aconteceu. Eu comecei a conversar com Sofia, Miguel e Lucas. Não em voz alta, mas no meu coração. Cuidem dos seus irmãozinhos, eu dizia. Tocando a barriga, ajudem a mamãe a ser forte. No 7º mês, descobrimos que eram 2 meninas e um menino. Exatamente como antes. Eu não acreditava em coincidências mais.
Aquilo era um presente, uma segunda chance enviada pelos meus primeiros filhos. O dia do parto foi o mais longo da minha vida. Eduardo segurou minha mão enquanto eu lutava para trazer nossos bebês ao mundo. E quando finalmente ouvi o primeiro choro, depois o segundo, depois o terceiro, foi como se o universo voltasse a fazer sentido. 2,3 kg, anunciou a médica, colocando a primeira bebê nos meus braços. Parabéns, mamãe. Ela tinha os olhos fechados, mas quando abriu pela primeira vez, eu jurei que vi Sofia me olhando de volta. Olá, minha pequena Lívia, sussurrei, beijando sua testa minúscula. Depois veio Davi, forte e determinado como Miguel sempre foi. E, por último, nossa pequena Júlia, delicada e serena como Lucas. Eles estão aqui, Eduardo disse, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Nossos 3 milagres estão aqui. Naquele momento, segurando meus 3 bebês, eu soube que Sofia, Miguel e Lucas estavam ali conosco, não para substituir o amor que sentia por eles, mas para me lembrar que o amor nunca morre, apenas se transforma. Eu ainda sentia falta dos meus primeiros filhos todos os dias. Sempre sentiria, mas agora eu tinha uma razão para continuar vivendo, para continuar amando, para continuar acreditando que mesmo depois da maior tragédia, a vida pode nos surpreender com milagres. 3 anjos nos céus, 3 milagres em meus braços. Minha família estava completa de uma forma que eu nunca imaginei ser possível.